Olá, hoje eu trago para vocês 6 formas seguras de praticar a autovalidação da mulher 50 mais, tá? Mas antes da gente começar a nossa conversa, se inscreva no canal. Aqui embaixo da tela tem um botão inscrever, você clica ali e se inscreve no canal, porque isso fortalece o canal e expande o conteúdo, faz o YouTube distribuir o conteúdo para mais mulheres. Então eu conto com a sua inscrição aqui embaixo, ok? Então vamos falar hoje sobre a autovalidação da mulher 50 mais. Muitas vezes a gente fala da importância de validar os outros. Eu mesma já falei isso muitas vezes aqui em lives e postagens que eu fiz no Instagram, a importância de validar a criança, de validar sua filha, seus netos, sua neta. Então é muito importante validar os outros. Mas o que eu tenho visto na minha prática clínica é que antes de validar alguém, você primeiro precisa aprender a se validar. Se você não se valida, não tem como você validar o outro. É a mesma coisa que você tentar ensinar alguém a dirigir um carro, sendo que você mesma não sabe dirigir o carro. É a mesma coisa que você tentar ensinar alguém a nadar, somente dando instruções verbais, sem você estar praticando, sem você saber como nadar. Então não tem jeito de você validar uma outra pessoa se você própria não se validou primeiro. Então, antes de tentar validar os outros, vamos ver como é que nós invalidamos a nós mesmas. Primeiro, deixa eu falar da autovalidação. A autovalidação é uma ferramenta de gestão e regulação emocional. Ela serve para a gente fazer o gerenciamento das nossas emoções. Por exemplo, se a sua amiga dá uma festa e não te convida para essa festa, mas você sabe que a festa está acontecendo e você não foi convidada, você pensa da seguinte maneira: eu estou triste e magoada porque a fulana não me convidou para a festa dela. Então, quando você pensa e fala dessa maneira, você está validando os seus sentimentos, você está reconhecendo e admitindo os seus sentimentos a respeito dessa frustração que você teve de não ser convidada. Isso, reconhecer os seus sentimentos, vai diminuir a sua resposta ao estresse interno e emocional. Vai favorecer você aceitar melhor essa frustração do que se fosse o contrário. Quando você invalida seus sentimentos ou quando você nega que está se sentindo triste e magoada por não ter sido convidada, você ficará mais estressada, desconfortável e vai ficar desconectada dos seus verdadeiros sentimentos. Entendeu? Agora vamos falar da autoinvalidação. Então, o que é a autoinvalidação? É rejeitar ou negar as suas emoções, as suas qualidades, as suas conquistas, as suas vulnerabilidades, seus pontos fracos. Muitas vezes a pessoa nega, a mulher nega o que está sentindo e nem fala, não gosta nem de falar sobre esse assunto. Puxa, eu vejo isso no consultório demais. Eu pergunto como que a mulher está se sentindo em relação à situação X, ela não sabe falar, ela descreve a situação, ela me conta o que aconteceu, mas ela não sabe identificar qual é o sentimento que está rolando ali naquele momento ao falar daquela situação. Isso acontece demais. Isso é falta de autoconhecimento, falta de autodescoberta, né? De se autodescobrir. Então, nós invalidamos o que nós somos, muitas vezes invalidamos o que sentimos, porque muitas vezes isso aconteceu conosco desde a infância. A nossa família, os adultos com quem nós tínhamos contato, os professores, a comunidade, a sociedade, não honrou e nem validou os nossos sentimentos. Pelo contrário, nossos sentimentos eram rechaçados, negados, e a gente cresceu desse jeito, cresceu sendo conduzida dessa maneira. Então, o que a gente aprende? A gente aprende a fazer com a gente a mesma coisa que os adultos influentes fizeram na nossa infância, a mesma coisa que os adultos fizeram conosco. Então, você merece se conectar consigo mesma e sentir o que você está sentindo. Então, vamos ver agora 6 formas simples e seguras de você praticar a autovalidação. A primeira forma é você ficar atenta aos gatilhos.
Observe, preste atenção nas situações que desencadeiam a autoinvalidação. Por exemplo, observe, você se invalida no seu local de trabalho? Você se invalida nos seus relacionamentos amorosos? Você se invalida nas amizades? Você se invalida quando tem que tomar alguma decisão? Então, você precisa identificar quais as situações que ativam a invalidação, a autoinvalidação em você. Então, identificar essas situações irá preparar você para estar mais consciente dos seus sentimentos e dos seus pensamentos quando isso acontecer da próxima vez. Entendeu? Isso é puro autoconhecimento, é autoobservação, autoanálise e autodescoberta. Segunda forma segura de praticar a autovalidação. Se aceite sem julgamentos. Se você luta contra as suas experiências internas, se você luta contra seus sentimentos, contra suas emoções, contra os seus pensamentos, você está criando uma energia de resistência àquilo que você quer curar. Quanto mais você resiste, mais aquilo persiste. Então, lembre-se de que é normal ao ser humano sentir uma vasta gama de emoções e você não é diferente. Você está autorizada a se sentir como se sente. Se dê permissão para sentir. Se dê permissão para identificar o que você está sentindo, o que você está pensando, qual emoção está predominando naquele momento. Você pode experimentar a sua experiência interna sem reagir, porque muitas vezes pensamentos e sentimentos às vezes nem são coisas concretas, muitas vezes são fantasias e criações da nossa mente, né? Então se dê permissão. Terceira forma de praticar a autovalidação, uma forma segura. Observe a sua conversa interna, aquela voz interna que fica o dia inteiro falando com você. A autoinvalidação ocorre com mais frequência quando você pensa em termos de preto e branco. O pensamento do 8 ou 80. O pensamento em preto e branco é um pensamento binário, que tem duas extremidades. Por exemplo, quando você pensa assim, eu deveria isso assim, assim. Isso está num lado de uma extremidade. Na outra extremidade, você pensa, eu não deveria isso assim, assim. Ou, eu tenho que isso assim, assim, numa extremidade. Na outra extremidade, eu não tenho que. Então, é um pensamento duplo, um pensamento binário, onde não tem a parte cinza, não tem a flexibilidade de você encontrar um meio termo, tá? Então, isso muitas vezes leva à autoinvalidação. Então, observe e capte esses pensamentos de autoinvalidação sem fazer juízo de valor, sem se julgar, sem se condenar e criar uma sentença para você mesmo. Quarta forma de praticar a autovalidação para a mulher 50 mais. Reconheça e lembre você mesma dessas verdades. Anote essas verdades no seu caderninho, depois escreva numa folha e ponha isso num lugar visível, onde você veja isso todos os dias. No seu espelho, na porta da geladeira, no seu ambiente de trabalho, essas verdades que eu vou falar agora. Anote. Você tem permissão para respeitar seus próprios limites. Você merece rotinas e estruturas para se sentir bem com as vitórias e conquistas que você tem, mesmo que sejam pequenas conquistas e vitórias. Você não é todo mundo. Você não é as outras pessoas. Você tem suas próprias experiências. Você não precisa superar as coisas, vencer, atingir metas dentro de um tempo fixo igual ao das outras pessoas. Respeite o seu tempo. Então, são essas verdades que você precisa reconhecer e ter sempre presente no seu dia a dia. Quinta forma de praticar a autovalidação para a mulher 50 mais. Pratique uma conversa interna positiva. Então, aquela voz interna, se você identifica que aquela voz está só te autoinvalidando, tente mudar essa voz de autoinvalidação, essa voz interna, para uma conversa mais positiva. Tente mudar essa voz para uma situação de autovalidação.
Então, por exemplo, como você pode estimular uma conversa interna positiva? Primeiro, respeitando seus limites. Quando sua conversa interna vai na seguinte linha: está tudo bem eu me sentir cansada. Não tem problema eu me sentir cansada. Meu corpo está me sinalizando que eu preciso descansar. Então, você está reconhecendo o seu sentimento, o seu estado geral e está se permitindo, se autorizando a descansar. Isso que é respeitar seus limites. Segunda forma de uma conversa interna positiva: se dê permissão. Por exemplo, eu entendo que me sinto sobrecarregada nesse momento, que eu estou vivendo uma transição, estou vivendo muitas mudanças agora, e que eu tenho o direito de dizer não, eu posso dizer não. Não preciso acolher e resolver todas as demandas de todo mundo ao meu redor. Eu posso dizer não. Então, essa é uma conversa interna positiva. Outra forma de você praticar uma conversa interna positiva: celebre suas conquistas do jeito que foi. Tipo assim, mesmo que você não tenha atingido a meta que você queria, que você desejava, a conversa interna vai ser na seguinte linha: eu não consegui o resultado que eu queria, tá claro, tá visto, eu estou constatando isso, que eu não consegui o resultado que queria. Mas eu estou orgulhosa de mim mesma porque eu dei o meu melhor. Eu me esforcei, eu me empenhei, eu fiz o que estava ao meu alcance. Outra forma de uma conversa interna positiva: aceite suas experiências humanas que são únicas. Aí a conversa seria na seguinte direção: está tudo bem se as outras pessoas não sentem o mesmo que eu, porque eles não sou eu e eu não sou eles. Eu não tenho que sentir as mesmas coisas que as outras pessoas, eu não tenho que perceber as mesmas coisas que as outras pessoas. Eu confio nas minhas percepções, na minha intuição, nas minhas decisões, mesmo que elas estejam diferentes das intuições e das percepções e decisões das outras pessoas. E também uma conversa interna de validação emocional seria na seguinte linha: meus sentimentos são válidos, eu estou autorizada a sentir o que eu estou sentindo e eu vou trabalhar com eles no meu próprio tempo, do meu próprio jeito, dentro das minhas possibilidades. E aqui a sexta forma segura da mulher praticar a autovalidação, a mulher 50+, é definir os seus limites. Estabeleça limites consigo mesma, honrando suas experiências internas. Não tem problema nenhum em você expressar, você botar para fora as suas experiências internas, o que você está sentindo, o que você está percebendo, o que você está intuindo. Sejam essas percepções e intuições iguais às dos outros ou não. Você não tem problema nenhum em você expressar o que você está sentindo, tá? Ninguém tem nada com isso. Seu sentimento, o que você está sentindo é indiscutível. O que você está sentindo é só você sabe. Então ninguém pode questionar o que você está sentindo. É uma coisa particular sua e você precisa se apropriar disso e se impor. Se é que você precisa disso, precisa expor seus sentimentos perante as outras pessoas. Estabeleça limites bem definidos, tipo assim: descanse quando estiver cansada, não ultrapasse seus limites, coma quando estiver com fome e diga não quando você precisar, ok? Anote essas 6 formas de praticar a autovalidação em seu caderninho, revisando aqui. Número 1, fique atenta aos gatilhos. Número 2, aceite seus sentimentos sem julgamento. Número 3, observe a sua conversa interna, se ela está auto-invalidando você. Quarto, reconheça e lembre aquelas verdades que eu falei para você anotar. E 5, pratique uma conversa interna positiva. E sexta forma de praticar a autovalidação é definir os seus limites de forma bem clara, inequívoca, inconfundível. Então, quando você se valida, você honra a sua experiência única. Sua experiência é inigualável, é incomparável, ela é única, ela é só sua. Então, quando você se valida, você está honrando essa experiência única. E digo mais, quando você faz isso, a sua presença se torna inspiração e cura para outras mulheres e outras pessoas com quem você convive. Quando você pratica a autovalidação, você vira uma referência
para outras mulheres. É o que eu sempre digo aqui, quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o tema, que eu vou ter a maior alegria em ler e te dar um retorno, ok?